Vamos continuar nossa revisão de equilíbrios químicos, mais especificamente aqui, vendo equilíbrios iônicos. E o caso que a gente vai ver agora de equilíbrios iônicos é o caso de solução tampão. Uma solução tampão é uma solução que mantém o seu pH praticamente inalterado, mesmo quando eu coloco nessa solução quantidades consideráveis, umas quantidades finitas, né, de ácido ou de base. Sim, eu tenho uma solução aqui, e aí eu despejo o ácido dentro e essa solução dá um jeito de fazer com que o pH permaneça praticamente inalterado. Ou eu chego, jogo base e essa solução também dá um jeito de manter. E a gente tem exemplos cotidianos do que são soluções tampão. Nosso sangue é uma solução tampão e a água do mar também é uma solução tampão. Então, mesmo quando está chegando muita coisa ácida ou básica no seu sangue, o seu sangue ele dá uma segurada para não ter variações grandes, para manter a gente vivo, beleza? E na água do mar, a água do mar faz a mesma coisa para manter os seus sistemas biológicos vivos, sem ter variações abruptas de pH. Mas a gente tem 5 casos básicos, e na realidade a gente pode resumir em 3 casos de solução tampão que a gente vai ver agora. O primeiro caso de solução tampão que a gente vai ver é quando a gente junta em uma solução um ácido fraco e o seu sal correspondente. Vamos lá. Imagina que você tem uma vasilha com água e você coloca nessa vasilha ácido acético. Sim, ácido etanóico. Sim, o vinagre que você tem aí na sua casa. Você coloca lá e esse ácido acético ele vai ionizar. Ou seja, em solução aquosa ele vai produzir H+, mais o acetato. Aí, tá lá na solução, entra o equilíbrio, você vem e coloca agora acetato de sódio. E o acetato de sódio é um sal solúvel, que vai dissociar em Na e acetato. E aí, na hora que você coloca esse acetato de sódio nesse meio daqui, opa, repara, eu vou deslocar esse meu equilíbrio para a esquerda, mas ainda assim eu vou ter quantidades consideráveis tanto do meu ácido acético quanto do meu acetato. Ou seja, peraí, isso daqui vai entrar em equilíbrio, mas eu ainda assim vou ter quantidades consideráveis na minha solução, tanto de ácido acético quanto do íon acetato. E é exatamente por isso que a gente vai ter uma solução tampão. É como se a gente tivesse uma mola ali para ir contra a nossa perturbação. Como se a gente tivesse um armazém de ácido acético e um armazém de acetato. E vai funcionar da seguinte forma. Digamos que você chega e coloca ácido nessa solução. Na hora que você coloca ácido nessa solução, você vai aumentar a concentração dos produtos. Opa! Na hora que você coloca ácido na solução, o H+ vai aumentar a sua concentração. Ou seja, a velocidade da reação inversa vai aumentar. Ou seja, peraí. Na hora que eu coloco um ácido na solução, eu desloco esse equilíbrio para a esquerda, produzindo mais ácido acético. E aí, dessa forma, eu reduzo a quantidade de ácido que de fato eu tenho em solução. Mas isso é possível porque eu coloquei o acetato de sódio, eu tenho bastante acetato de sódio, ou seja, eu tenho bastante íon acetato para reagir com esse meu H+, gerando ácido acético. Beleza? E você pode se perguntar, mas e se a gente colocar uma base na solução? Repara bem, se você colocar uma base, a base vai consumir esse meu H+. E como ela vai consumir esse meu H+, o que eu vou ter é que esse equilíbrio aqui ele vai deslocar para a direita, para recompor o H+ que foi consumido pela minha base. E é exatamente por isso que a gente vai ter um pH praticamente constante. Esse é o mecanismo de funcionamento de uma solução tampão e vai funcionar assim para os nossos casos que eu vou mostrar aqui. O nosso segundo caso, que na verdade termina virando o nosso primeiro caso, é o seguinte. Quando a gente mistura base forte com ácido fraco em excesso, isso mesmo, você pega um pouquinho de base forte e pega um monte de ácido fraco. E aí você mistura esses dois em uma solução. E aí, só que peraí, se a gente tiver aqui, por exemplo, o ácido acético e o hidróxido de sódio, esse aqui vai reagir e vai gerar pra gente acetato de sódio mais água. Mas peraí, eu falei aqui que o ácido fraco está em excesso, ou seja, a minha base forte é meu reagente limitante. E como minha base forte é meu reagente limitante, eu vou reagir
o meu NaOH e vai sobrar uma quantidade ainda considerável de ácido acético. Mas, mesmo assim, eu formei o meu acetato de sódio. Ou seja, no final das contas, eu vou ter na minha solução tanto o ácido acético quanto o acetato de sódio, que em água vai dissociar e formar o nosso acetato mais o sódio, ambos em solução aquosa. Então, quando a gente faz isso, na verdade, que a gente vai ter o ácido acético em solução e também o nosso acetato em solução aquosa, formando exatamente essa nossa solução tampão daqui de cima. Ou seja, esse segundo caso recai nesse nosso primeiro caso. Vamos aqui agora para o nosso terceiro caso, e o nosso terceiro caso é quando a gente tem a mistura de uma base fraca com seu sal correspondente. Nós temos aqui hidróxido de amônio e quando você pega o hidróxido de amônio e põe em água, esse hidróxido de amônio vai entrar em equilíbrio com o íon amônio e o OH-. Só que se a gente chegar nessa solução que já tem esse equilíbrio do hidróxido de amônio e colocar cloreto de amônio, o que vai acontecer? Esse cloreto de amônio ele vai dissociar, é um sal solúvel, e vai dissociar em NH4+ e Cl-. A partir desse momento, o que a gente vai ter é o seguinte, a gente já vai ter uma quantidade considerável tanto do meu hidróxido de amônio quanto do meu íon amônio. Então a gente tem bastante dos reagentes e tem bastante dos produtos também. E aí se você chegar e colocar um ácido nessa solução, se você chega e coloca um ácido nessa solução, você vai consumir esse meu OH-. Uma vez que você consome o OH-, você retira o OH- do meu sistema, você diminui a concentração dele, você desloca esse equilíbrio para a direita. E esse equilíbrio vai manter a concentração inicial de OH-. Ele vai tentar recompor todo o OH- que foi consumido pelo ácido. Por sua vez, se você colocar base nessa solução, o que vai acontecer é o seguinte, você aumenta a concentração do OH- e você aumenta a concentração de produtos, ou seja, você vai deslocar essa minha reação, esse meu equilíbrio para a esquerda. E deslocando esse meu equilíbrio para a esquerda, o OH- que você colocou a mais é consumido, mantendo ali o nosso pH inicial praticamente inalterado. Esse é o mecanismo de funcionamento dessa solução tampão. E o nosso quarto caso ele recai também nesse caso daqui. O nosso quarto caso é quando a gente pega um ácido forte e mistura com base fraca em excesso. Isso mesmo, você pega um pouquinho de ácido forte e pega um monte de base fraca. E aí, na hora que você mistura esses dois, peraí, a minha base fraca está em excesso. Ou seja, mesmo depois que reagir, que neutralizar com o ácido, a gente vai ter aqui uma quantidade considerável de hidróxido de amônio. Mas também houve reação, ou seja, a gente também tem aqui o cloreto de amônio. Mas esse cloreto de amônio em meio aquoso vai dissociar, porque é um sal solúvel, e uma vez que ele dissocia, a gente vai ter em solução tanto NH4+, tanto o NH4OH, formando assim a nossa solução tampão, no nosso caso 3. Beleza? O nosso quinto caso que a gente vai ter aqui vai ser quando a gente mistura um ácido fraco e uma base fraca. Isso mesmo. Opa, eu tenho NH4OH aqui, que é uma base fraca, misturada com ácido cianídrico, que é um ácido fraco. E isso daqui vai entrar em equilíbrio com cianeto de amônio e água. Mas repara bem, cianeto de amônio é um sal solúvel, então ele vai dissociar em meio aquoso. Mas na hora que ele dissocia em meio aquoso, como os dois são derivados de eletrólito fraco, isso vai acontecer também a hidrólise. A hidrólise é a volta. Todas essas voltas aqui dos equilíbrios, elas têm a ver com hidrólise. Por isso que a gente acabou de ver hidrólise. Ou seja, nesse caso daqui, quando a gente formar uma solução tampão com ácido fraco e base fraca, na verdade, a gente pode entender sim que está acontecendo hidrólise e que isso daqui vai formar uma solução tampão, porque a gente vai ter tanto quantidades consideráveis do meu ácido e da minha base fracos, mas também dos meus íons derivados desses eletrólitos fracos. Para finalizar aqui, nós vamos ver duas equações aqui que são muito importantes para a gente para soluções tampão. Isso mesmo. Para esse caso 1 e 2, como a gente tem uma solução tampão, a gente vai ter uma solução que tem um pH praticamente inalterado.
o que não quer dizer que ele não é alterado. E para os casos 1 e 2, a gente tem aqui que o nosso pH ele pode ser calculado dessa forma daqui. O pH é igual ao pKa, lembra lá? P é menos log do que vem na frente. Ou seja, pK é menos log da constante de acidez desses ácidos que eu estou usando aqui. Repara, tanto aqui no caso 1 quanto no caso 2, a gente está usando ácido fraco. E aí o nosso pH é igual ao pK mais o log da concentração do sal dividido pela concentração do ácido. Exato, porque a gente tem tanto, nesses dois casos, ácido e sal correspondente em solução. Para os nossos casos 3 e 4, a gente vai ter uma fórmula parecida. O que era pH que virou pOH. O que era relativo ao ácido aqui embaixo virou relativo à base. Porque nesses casos 1 e 2 a gente usou ácido fraco, nesses casos 3 e 4 a gente usou base fraca. E aí a gente vai ter pOH igual a pKb mais log da concentração do sal dividido pela concentração da base. E esse efeito de tamponagem, esse efeito de manter o pH praticamente inalterado, ele vai ser bom, ele vai funcionar bem quando a gente tiver a concentração do sal dividido pela concentração do nosso ácido ou da nossa base entre uma faixa de 0,1 até 10. Se a gente tiver essa faixa aqui, se a gente tiver a razão das nossas concentrações de sal pelo nosso eletrólito nessa faixa, a gente vai ter um bom efeito de tamponagem, um bom efeito de manutenção do nosso pH inicial. Beleza? Essas aqui são as equações de Henderson-Hasselbalch e são importantes para a nossa prova do ITA também. Agora que a gente já revisou a parte de hidrólise de sais e a parte de solução tampão, a gente consegue partir para o estudo da titulação. E a gente faz uma titulação toda vez que a gente quer estudar a acidez ou basicidade de uma determinada substância em solução aquosa. Por exemplo, eu posso querer estudar a acidez ou basicidade dessas substâncias aqui. Eu posso estudar a acidez de um ácido, a basicidade de uma base, a acidez ou basicidade em decorrência de colocar um sal em solução. Como assim, Amas? Quando a gente pega um sal e coloca em solução aquosa, a gente pode ter hidrólise. Quando a gente tem hidrólise? Quando esse sal ele é derivado de ácido fraco e base fraca, ou ácido fraco e base forte, ou ácido forte e base fraca. Nesses casos a gente vai ter uma hidrólise de verdade. E aí, nesses casos a gente vai ter um determinado pH nessa nossa solução e a gente vai titular para fazer um estudo. Ou então a gente pode usar, aqui no nosso Erlenmeyer, uma base, pode ser uma base forte ou base fraca, ou um ácido que pode ser um ácido forte ou um ácido fraco. Além disso, nesse nosso Erlenmeyer, a gente coloca um indicador ácido-base, que é uma substância que, quando a gente tem uma mudança de pH, normalmente quando tem uma mudança de um meio ácido para um meio básico, de um meio básico para um meio ácido, ele vai mudar a cor da nossa solução. Mas existem vários tipos de indicadores, com faixa de viragem para determinados pHs específicos, enfim. Mas normalmente a gente usa esse indicador ácido-base para mostrar a mudança de cor quando a gente tiver a nossa mudança de pH ácido para pH básico, ou o inverso também. Isso é o que vai no nosso Erlenmeyer. Nosso Erlenmeyer, que também é chamado de balão. Não é o balão volumétrico. Balão é diferente de balão volumétrico na química, na vidraria da química de laboratório, beleza? Mas, para não confundir o balão com o balão volumétrico, a gente chama logo isso aqui de Erlenmeyer. Um outro recipiente que a gente vai usar é a bureta. A bureta é como se fosse um bastão de vidro com um furo no meio, um bastão vazado, que a gente consegue colocar uma solução aquosa aqui dentro também. E no final ela tem uma torneirinha, beleza? E de acordo com o que a gente for abrindo essa torneirinha, vai pingando o que eu tiver aqui dentro da minha bureta no meu Erlenmeyer. E o que a gente põe na bureta? Sempre a gente põe na bureta ou um ácido forte ou uma base forte. Não existe usar na titulação aqui na minha bureta ácido ou base fraca. Se eu estiver estudando aqui uma solução que tem caráter básico, eu vou botar o oposto, vou botar um ácido forte aqui. Se eu estiver estudando aqui uma solução que tem um caráter básico, eu vou botar um ácido. Se tiver um caráter ácido, eu vou botar uma base. Mas sempre aqui na minha bureta eu vou botar coisas fortes, ácido forte ou base forte. E esse daqui é o nosso titulante. Essa substância que vem aqui dentro do meu Erlenmeyer eu chamo de titulado, que é a substância que eu vou analisar, a substância que eu quero conhecer.
sendo que o que vai na minha bureta é algo que eu já conheço muito bem. Beleza? E aqui a gente tem um primeiro gráfico de pH pelo volume de base. Digamos que a gente coloca um ácido forte aqui dentro. Se a gente colocou ácido forte aqui dentro, aqui em cima tem que vir base forte. Então, de acordo com o que eu for abrindo a torneira, vai caindo o volume de base. E, repara bem, a gente vai tendo um aumento de pH. Tinha um ácido, o pH estava baixo, o pH vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E tem um ponto em que toda a minha base vai neutralizar o meu ácido. E esse ponto é o que a gente chama de ponto de equivalência. É o ponto em que a gente tem a equivalência estequiométrica da quantidade de mols de base e quantidade de mols de ácido. Nesse caso aqui a gente pode dizer especificamente que é quando o ácido neutraliza a base. E esse meu ponto de equivalência vai ser aqui para um pH 7, claro, 25 graus Celsius, né? Que é o nosso pH de neutralidade. Beleza. Esse nosso ponto de equivalência aqui, ele é 7, mas ele é 7 para titulação de ácido forte. Peraí, titulação de ácido forte o ácido forte vai aqui no meu Erlenmeyer. E esse é o nosso gráfico da titulação de ácido forte. Para uma titulação de base forte, ou seja, quando eu coloco base forte aqui dentro e coloco ácido forte aqui na minha bureta, eu vou ter esse outro gráfico. O pH inicial aqui estava grande, porque eu tenho uma base forte. De acordo com que eu vou adicionando ácido, esse pH vai diminuindo, até que chega uma hora que a gente tem o nosso ponto de equivalência, que a gente botou um volume, um determinado volume de ácido, para chegar nesse ponto de equivalência, e esse nosso ponto de equivalência, ele tem pH 7 quando a gente titula os dois sendo fortes. Por quê? Porque a gente vai formar um sal derivado de ácido forte e base forte que não vai hidrolisar. Como não vai hidrolisar e a gente teve o equilíbrio, a reação de todo o ácido com toda a base, a gente vai ter aqui um pH 7. E esse daqui é o primeiro ponto, a primeira forma de olhar a titulação, que é quando a gente titula um ácido forte ou quando a gente titula uma base forte. Vindo aqui para essa nossa outra titulação, a gente vai ter aqui a titulação de ácido fraco e titulação de base fraca. E vamos lá. Aqui a gente titulou coisas fortes. A gente colocou no nosso Erlenmeyer substância de acidez forte ou de basicidade forte. Aqui eu estou fazendo a titulação, estou colocando o meu Erlenmeyer, aqui primeiro um ácido fraco e no outro caso uma base fraca. Nesse caso, como eu coloquei um ácido fraco no meu Erlenmeyer, eu vou botar uma base forte na minha bureta. Isso mesmo. E, de acordo com o que eu for abrindo aqui e deixando pingar algumas gotas de base, nesse meu Erlenmeyer, o pH começa a se alterar. Repara, eu botei um pouquinho de base, meu pH, opa, subiu. Só que bem aqui, repara, formou um patamar. Eu estou jogando base, estou acrescentando base forte e o meu pH não está variando muito, está variando bem pouquinho. Por quê? Porque aqui a gente tem uma solução tampão. Isso mesmo, isso mesmo. Quando eu coloquei um pouquinho de base, ainda não tinha formado aquela minha solução tampão. Mas de acordo com que eu vou aumentando o volume de base que eu coloco, eu chego nesse regime aqui em que uma solução tampão tem uma boa qualidade, tem uma boa eficácia. E aí quando eu cheguei num volume de base que fez a gente chegar nessas condições, a gente tem uma solução tampão eficaz. E aí a gente vai colocando base, vai colocando base, vai colocando base, vai colocando base, e a gente chega no ponto de equivalência. Opa, ponto de equivalência é o ponto em que o meu ácido e a minha base estão em proporção estequiométrica. Em teoria, eles deveriam se anular, eles deveriam neutralizar um ao outro. Mas a gente sabe que um sal derivado de ácido fraco e base forte vai hidrolisar. Peraí, lá da regrinha que eu falei na hidrólise, se é de ácido fraco e de base forte, no final das contas, para o caráter do sal, quem vai ganhar é a base, porque a base é forte. Então, peraí, esse nosso sal vai hidrolisar e vai hidrolisar deixando meio básico. Esse nosso ponto de equivalência não vai ter mais o nosso pH 7. Isso mesmo, não vai ter pH 7. Não. Ele vai ter um pH acima de 7. Por quê? Quando a gente vai em proporção estequiométrica, a gente formou o nosso sal, mas esse nosso sal hidrolisa. E por causa da hidrólise, a gente tem um pH acima de 7, beleza?
vamos analisar aqui agora a titulação de uma base fraca. E para a titulação de uma base fraca, eu coloco aqui na minha bureta um ácido forte. E aqui novamente, de novo, a gente começa a colocar um volume de ácido. E de acordo com que eu vou colocando um volume de ácido, o que acontece é o seguinte, esse pH vai diminuindo. Ele diminui, mas aí eu chego nas minhas condições ideais de tamponagem. Ou seja, eu vou adicionando ácido, e o meu pH permanece praticamente constante. Mas claro, tudo tem uma hora, tudo tem um limite, em que essa minha solução tampão não vai funcionar mais. Eu coloquei tanto ácido que eu vou quebrar o meu regime de tamponagem, eu vou sair dessas condições. E aí aqui eu vou ter essa curva e, de novo, aqui o nosso ponto de equivalência. E o nosso ponto de equivalência é quando a gente tem ácido e base em proporções estequiométricas. Em teoria era para a gente ter só sal e o pH ser 7, como a gente tem aqui. Só que, nesses dois casos aqui, a gente tem sais derivados de eletrólito fraco. E sais derivados de eletrólito fraco hidrolisam. Ou seja, aqui a gente tem uma base fraca, no meu Erlenmeyer, e um ácido forte, lá na minha bureta. Ou seja, o sal formado, ele vai ter, digamos assim, um caráter ácido. Quando é colocado em água, ele vai deixar o meio ácido. E é exatamente por isso que o nosso ponto de equivalência vai ter um pH abaixo de 7. E isso mesmo, no ponto de equivalência, nesse caso aqui, o nosso pH vai estar abaixo de 7. Beleza? Só revisando algumas coisas importantes aqui. Tudo que está entre essas duas barras rosas, a gente pode chamar de região tamponada. Região onde está acontecendo de maneira eficaz a nossa solução tampão. Que lá das equações de Henderson-Hasselbalch, a gente tem essa condição aqui para ter uma boa tamponagem. Em resumo, a gente tem esses dois casos aqui, que são importantes quando a gente está titulando substâncias de caráter forte e quando a gente está titulando substâncias de caráter fraco. E de titulação a gente pode ficar com isso para o ITA. A gente só vai ter que fazer uma observação aqui antes de fechar essa parte de titulação. Peraí, Amos, mas e se o ácido for poliprótico? Como assim? Se a gente tiver, por exemplo, H3PO4. A gente vai ter aqui 3 hidrogênios ionizáveis. A gente não tem só um hidrogênio ionizável. O que a gente vai ter é que, na verdade, a gente vai ter 3 pontos de equivalência. A gente vai ter, primeiro, essa situação, um ponto de equivalência. Neutralizamos o primeiro hidrogênio ionizável. Passamos para o segundo, aí neutralizamos o segundo. Então a gente vai ter aqui 3 níveis diferentes, 3 patamares diferentes. Beleza? Quando a gente tiver um ácido poliprótico, aí a gente vai para esse caso. Mas a gente vai abordar isso também lá na resolução de questões do ITA, que algumas vezes o ITA cobrou isso em relação, às vezes, a ácido, mas no ano de 2018 em relação a sal, e a gente vai ver isso lá bem direitinho, beleza? Agora indo pro finalmente mesmo da revisão de equilíbrios químicos, que já foi uma revisão que está sendo uma revisão já bem extensa, a gente tem a constante do produto de solubilidade. Digamos que a gente tem um sal que não é solúvel, um sal que é insolúvel. Ser insolúvel não quer dizer que ele não se dissolve na água, mas que ele se dissolve pouco. Ou seja, a gente tem esse sal e esse sal ele vai dissociar apenas um pouco. E a gente vai ter que a nossa constante do produto de solubilidade, nosso KPS, vai ser a concentração aqui desses nossos íons elevados aos seus coeficientes estequiométricos. É, isso mesmo. Mas você vai pensar assim, mas peraí, mas por que a gente não põe a concentração do nosso sal? Por um fator muito simples. Porque esse sal está sólido. E lá da lei de ação das massas de Gutenberg-Lage, a gente não considera sólidos, a gente só considera o que está misturado no meu sistema de fato. E o meu sólido não está misturado no meu sistema. Beleza? Então, a gente tem que esse aqui é o nosso KPS. Vamos dar um exemplo aqui, um exemplo do fosfato de cálcio, Ca3PO4,2. O Ca3PO4,2 vai entrar em equilíbrio com 3Ca2+, mais 2PO4, 3-. Isso aqui em meio aquoso. Como é que a gente calcula o KPS?
concentração do Ca2+ elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 3, vezes a concentração do PO4 3- elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2. Só que todo sal, além de ele possuir uma constante do produto de solubilidade, a gente possui também uma forma mais comum de falar sobre a solubilidade de sais, que é o que a gente chama exatamente de solubilidade, que é uma quantidade S que eu consigo solubilizar na água. Digamos que aqui não tem nada, só tem água mesmo, e aí a gente pega um pouquinho desse sal e coloca aqui. E essa quantidade é uma quantidade em mol por litro. Então, digamos assim, a gente sabe que a gente só consegue dissolver na água 0,01 mol por litro de água desse Ca3PO4. Esse número é um número só para fins didáticos, beleza? E a gente coloca esse tanto de mols em 1 litro de água, e aí essa solubilidade, essa quantidade de mols S do nosso sal vai virar 3S de Ca2+ e 2S de PO4 3-. E a gente pode usar diretamente essa nossa solubilidade na constante do produto de solubilidade, o nosso KPS, a concentração do Ca2+, que nesse nosso caso é 3S, vezes a concentração do PO4 3-, que nesse caso é 2S, tudo elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Ou seja, fazendo essas contas, a gente tem que o KPS, para esse caso, é 108 vezes a solubilidade a quinta. Para que eu te mostrei isso aqui? Eu te mostrei isso aqui para mostrar e evidenciar que a relação entre KPS e solubilidade não é uma relação direta. Às vezes você vai ver um sal lá com um KPS menor do que o KPS de outro, mas a solubilidade desse que tem um KPS maior é menor. Por quê? Por conta exatamente desses fatores estequiométricos que influenciam na relação entre o KPS e a solubilidade. Então, não se engana. Para você olhar quem vai precipitar, você precisa olhar sim para o KPS. Mas só olhando para o KPS você não consegue dizer de cara quem precipita primeiro, no caso de dois sais distintos. O que a gente vai usar para dizer se vai precipitar ou não é o QPS, que é o nosso KPS, é a mesma expressão do nosso KPS, mas fora da nossa situação de equilíbrio. Então, na realidade, o que a gente vai ter é que quando o nosso QPS, quando a gente fizer essa conta e der maior do que o KPS, é porque vai precipitar, tá precipitando, beleza? Quando o nosso KPS der igual ao nosso QPS, é porque a gente tem uma solução saturada. A gente já tem a solução máxima que a gente podia colocar. Se a gente colocar mais um pouquinho de fosfato de cálcio na água, se a gente jogar aqui dentro, ele não vai dissolver, ele vai cair, vai direto para o meu corpo de fundo. E se o nosso QPS for menor que o KPS, quer dizer que a gente tem uma solução insaturada. Uma solução que, por estar insaturada, não vai ter corpo de fundo, não vai ter esse precipitado aqui. Tudo bem? Deu para entender? Só lembrando, solução insaturada não é situação de equilíbrio. A gente só tem equilíbrio quando a gente tem corpo de fundo. É uma condição estável, não vai precipitar, mas também não é uma condição de equilíbrio, porque a gente só consegue ter esse equilíbrio quando a gente tem sólido ali no meu meio, quando a gente tem precipitado no meu meio. Então, essa situação aqui é uma situação fora de equilíbrio. Você vai perguntar, mas e essa situação aqui? Essa situação aqui é uma situação limite, é a situação que qualquer grãozinho que você colocar a mais vai virar corpo de fundo, então a gente já considera que é uma situação de equilíbrio. Para fechar, para acabar essa parte aqui, efeito do íon comum. Como assim, mas efeito do íon comum? Princípio de Le Chatelier, é simples. Lembra que a gente falou que quando a gente coloca um pouco dos nossos produtos, a nossa reação, o nosso equilíbrio vai deslocar para a esquerda? É só isso. Se eu tenho esse equilíbrio aqui em água e eu chego e aumento a concentração do Ca2+, você concorda comigo que eu vou deslocar meu equilíbrio para a esquerda? Eu vou precipitar? Sim, faz sentido. E se eu chegar e colocar o meu fosfato, mais fosfato nessa solução, eu vou deslocar meu equilíbrio para a esquerda. Esse é o efeito do íon comum. Se eu ponho um sal, ou se eu coloco um ácido ou uma base que vão gerar um íon em comum com esse equilíbrio heterogêneo, com esse equilíbrio aqui entre sal e seus íons, a gente vai deslocar o nosso equilíbrio para a esquerda, gerando
precipitação. E esse é o nosso efeito do íon comum. Beleza? Acabou. Acabou. Sim, acabou. Acabou o equilíbrio químico. Equilíbrio químico é uma matéria gigante, extensa demais, mas importantíssima para a prova do ITA. E vai influenciar também na nossa eletroquímica, que a gente já vai ver em seguida, que também é importantíssima para a prova do ITA. Então, vamos juntos rumo à sua aprovação. Não perde, não deixa de voltar nesse vídeo caso você tenha alguma dúvida, porque essa matéria é importantíssima. E vamos juntos rumo à sua aprovação no ITA.